Bom, falando um pouquinho mais sobre PEC da anistia e sobre todos esses textos que vêm rolando, PEC da blindagem e PL da anistia, perdão, e todos os textos que vêm tramitando e sendo pautados, sendo votados no Congresso Nacional, vamos conversar agora com Sérgio Denícoli. Denícoli vai falar conosco sobre o que a gente pode ter, né, de cenário nesse momento. Denícoli, o que a gente consegue abstrair no momento? Você vai me contar se é uma pesquisa baseada nas redes sociais, para quem está nos assistindo poder entender sobre o que as pessoas estão falando, porque foi uma semana agitada, uma semana que, para quem não entende de política ou não quer entender, ficou um pouco confusa. Tivemos a PEC da blindagem, que traz benefícios apenas para os próprios parlamentares, e também a questão da anistia, que já é mais ampla, já é um texto que vem sendo falado há mais tempo, que a maior parte da população já entende, já sabe do que se trata. A gente tem repercussão disso na internet? Boa tarde. Olá, Neila, boa tarde. Sem dúvida, a internet essa semana, mais uma semana muito agitada, né? Empolvorosa e por duas questões importantes, né? A questão da anistia e a PEC da blindagem. E, curiosamente, os dois temas tiveram uma dominância de grupos opostos. Enquanto a esquerda dominou a narrativa em relação à PEC da blindagem, a direita dominou em relação à anistia. Então, nós trouxemos alguns dados para vocês aqui da APExata. A gente monitora diariamente, né, o que acontece nas redes, e eu tenho alguns dados aqui. Em relação começando pela PEC da blindagem, eu acho que foi o assunto que teve uma repercussão muito grande no início da semana, né? Agora, depois da apresentação da urgência da anistia, o tema caiu um pouco, mas continua em voga, a anistia acabou dominando, mas enfim, em relação à PEC da blindagem, nós temos aqui 78,6% das pessoas que se manifestaram nas redes contrárias a essa proposta de emenda constitucional. A favor, 14,2% e neutro, 7,2%. E interessante, Neila, se a gente for olhar dentro dos espectros, a gente vai observar, por exemplo, que a esquerda é majoritariamente contra, 96,8% da esquerda que se manifestou sobre isso nas redes, se manifestou contrária. É muito grande, né? Quase a totalidade. Em relação ao centro, nós tivemos os moderados, né? 66,4% se manifestaram contra a questão da PEC da blindagem, e nós tivemos aqui 21,7% do centro que foram favoráveis. Quando a gente olha à direita, a gente vê uma mudança de cenário. A direita é majoritariamente a favor da PEC, 63,9% que se manifestou favoravelmente e 26,1% foram contra. O que acontece aqui? A grande volume que nós tivemos aqui de manifestações a favor da PEC foi feito por pessoas ligadas ao bolsonarismo, né, identificadas com o bolsonarismo. E há uma lógica para esse público de que é importante blindar os parlamentares da perseguição que eles entendem estar sendo feita pelo STF. Então, eles entendem que essa PEC não é uma PEC para blindar alguém de nada, é simplesmente para evitar que um político seja perseguido por um sistema que eles entendem que seja um sistema hostil a eles. Então, esse público entendeu que seria interessante essa medida, que seria uma saída para o que está acontecendo. No entanto, como a gente tem uma dominância da esquerda, a gente olhando quem falou mais sobre isso, nós temos 46,7% de pessoas de esquerda comentando sobre a PEC da blindagem e 25,4% de pessoas da direita falando sobre isso, 27,9% de neutro, né, muita coisa de imprensa, etc., nós vemos, então, que a dominância acaba depois influenciando a opinião pública. Então, muito provavelmente, se nós olharmos daqui a uns dias esse cenário, provavelmente o apoio à PEC vai diminuir, porque a esquerda conseguiu impor uma narrativa que, a partir do momento em que se aprova uma PEC dessa, criminosos vão querer fazer parte do parlamento, ou seja, pessoas ligadas a tráfico de drogas, enfim, a crimes, vão querer buscar essa blindagem através de um mandato, né? E se discute muito a possibilidade dessa medida também ser utilizada nas assembleias estaduais. Então, criou-se aí uma narrativa de muito receio de parte da população, tanto que os moderados estão bem assustados, e muito provavelmente com essa dominância narrativa as opiniões vão mudando e o apoio à PEC vai caindo. Me parece que no Senado o trajeto da PEC vai ser mais complicado, né? O próprio presidente Davi Alcolumbre já mostrou que não tem interesse em acelerar essas discussões, mandou lá para a comissão, enfim, a própria comissão está bem dividida. Me parece que a maioria dos senadores, pelo menos pelas notícias que vão nos chegando, é que os senadores da comissão não são favoráveis,
E até porque muda um pouco o cenário, né? O ano que vem nós temos eleições, um parlamentar ele tem uma eleição focada em grupos, né? Enfim, bases eleitorais, grupos que eles têm uma dominância em relação a esse eleitorado. Já o Senado são eleições majoritárias, então me parece que aquela parte dos senadores que vão tentar a reeleição vão ficar um pouco receosos, né? Porque vão ter que ter o apoio da maioria da população, e como nós vimos aqui, a maioria da população é contrária a essa PEC. Então, eu acho que esse assunto está muito bem colocado, a discussão, as pessoas estão falando sobre isso, estão esclarecendo os pontos, e eu acredito realmente que esses perfis mais à direita vão começar também a olhar a PEC com uma certa desconfiança e tentar buscar talvez uma alternativa, né? Em relação à anistia... Sim, pois sim? não. Não, eu já ia mudar de assunto, já ia para a anistia. Eu só ia perguntar se você acredita que esse tipo de assunto, por exemplo, PEC da blindagem, que é um negócio completamente absurdo, isso pode ainda reverberar nas eleições de 2026, mesmo a gente estando agora em setembro de 2025, as pessoas tendem a esquecer desses assuntos, ou isso ainda pode reverberar lá na frente? Eu acho que reverbera, até porque, Neila, na lógica das redes, a eleição já começou, né? As pessoas já começaram a debater isso, né? É claro que a decisão de voto vem muito próxima da eleição, mas os assuntos que vão sendo colocados, antigamente era muito focado no horário eleitoral, né? Naquele período de 3 meses, 1 mês e meio, enfim, que se discutia mais a política. Agora não, ela já começou, já se discute a eleição, as redes estão muito politizadas e esse assunto não tende a morrer, não. Eu acho que ele vai seguir. Até porque há uma manifestação que foi convocada para o próximo domingo, né, pela esquerda, que ela ontem teve cerca de 50 mil menções no X, hoje já passou para 100 mil menções, essas menções individuais, né, atingiram cerca de 36 milhões de pessoas, então começa-se a haver um volume, não se sabe ainda qual vai ser o resultado disso nas ruas, né, até porque a direita tem uma capacidade de mobilização muito mais ampla do que a esquerda, a gente tem visto isso nas últimas manifestações, mas o assunto tem sido falado, então eu não acredito que isso vá perder o efeito, até porque uma das questões que se fala em relação a essa PEC é que ela pode estimular pessoas que são ligadas ao crime a serem candidatas. Então, isso certamente virá à tona, né, nas eleições, se é que vai ser aprovado, né? Muito provavelmente, pelo que nós temos visto, o Senado não vai corroborar e aí o assunto realmente desaparece. Mas se houver aprovação, não tem nenhuma dúvida que isso vai ser um tema eleitoral. Enfim, voltando aqui para os dados, agora falando um pouco de anistia, né? Mais uma vez, em relação à anistia, a esquerda majoritariamente contra, 92,3% dos perfis de esquerda se manifestaram contra. Entre os moderados, a questão se divide um pouco, nós temos 44,2% que são contrários e 36,2% que são favoráveis. A gente observou, ao longo das últimas semanas, um crescimento do apoio à anistia por parte de eleitores moderados, e alguns fatores ajudaram nisso. Primeiro, a internação do Bolsonaro, né, ele foi diagnosticado com câncer, houve aí uma certa comoção em relação a isso, e depois porque houve uma dominância narrativa da direita. Assim como a esquerda dominou a questão da PEC da blindagem, a dominância narrativa da anistia é da direita. E houve uma campanha muito bem feita pela direita, né, dos perfis, que mostravam, não focavam no Bolsonaro especificamente, focavam nas famílias das pessoas que foram presas por conta do 8 de janeiro. Então, houve uma comoção, a esquerda não teve uma estratégia em cima da anistia, praticamente a direita falou sozinha, a esquerda estava sendo muito reativa, então ela conseguiu impor essa narrativa e começou realmente a mobilizar um pouco os moderados, que são sempre o fiel da balança, e aqui há um equilíbrio, né? Já a direita, pronto, um apoio bem grande, 69,8% da direita apoia a anistia, e 20,1% não apoiam. Então, são questões que estão em movimento ainda, estão em formação de opinião. Eu acho que, como a direita baseou essa campanha muito no foco das famílias que foram, teoricamente, prejudicadas pelas prisões do 8 de janeiro, o que está sendo proposto agora, né, pelo menos o que está sendo desenhado pelo Paulinho da Força, que é o relator da PL, muito provavelmente vai agradar a grande parte do público, né, porque foca justamente, talvez, em liberar essas pessoas que estão presas, ele falou sobre isso, reduzir pena, e não foca tanto no Bolsonaro em si. Então, me parece que isso acaba agradando os moderados. Enfim,
coisas que estão se desenhando, as redes têm uma participação muito grande nisso, a gente vem acompanhando diariamente para ver essa movimentação. O cenário político brasileiro muda a cada instante, né? A gente está falando de uma coisa hoje, amanhã já tem uma outra coisa tão grande quanto essa, que mobiliza as pessoas, e a gente vai tentando desvendar, então, para onde está indo, mas o que nós vemos aqui é que a anistia ainda agrada aí parte dos moderados e parte da direita, então por isso que ela tem pernas para seguir caminhando, mas não aquela anistia ampla, geral e restrita que era pedido pelos bolsonaristas. Isso me parece que é um assunto que está superado, inclusive as redes entendem isso também, apesar de que alguns bolsonaristas muito proeminentes, como o Fábio Van Garten, hoje se manifestaram, né, e disseram que se pessoas que nunca ajudaram o Bolsonaro estão na mesa de negociações, é importante sair da mesa. Essas foram as palavras lá que o Van Garten usou, mostrando que não estão satisfeitos, né? O Van Garten, nome sempre complexo aqui de falar. Ele sempre Fábio. tem Fábio, foi um porta-voz, sempre foi um porta-voz muito importante, né, do Bolsonaro, Muito. inclusive teve uma participação muito forte no governo, então o que ele fala tem uma coerência com o pensamento bolsonarista, e me parece que eles não estão satisfeitos com isso. Exatamente, o Van Garten que continua muito próximo ali da família Bolsonaro, tanto do pai quanto dos filhos, teve que deixar o PL, né, a pedido de Valdemar Costa Neto, mas nada mudou, continua muito próximo da família Bolsonaro, muito amigo, muito parceiro, então, de fato, se ele está postando isso, é um sentimento mesmo dos bolsonaristas e também da família Bolsonaro. O que me parece é que o que está se estabelecendo no Congresso, não é uma ideia de que uma anistia ampla, geral e restrita não passaria, né, não seria, não conseguiria ser aprovada, não conseguiria virar lei, até porque o STF já deu recados de que isso não aconteceria. Então, os deputados estão defendendo aí um meio termo, falam isso, olha, a gente tem que defender o que pode ser aprovado, né, a gente não pode aprovar algo que vai ser depois derrubado. Então, esse é um dos argumentos mais utilizados, e me parece que as negociações acontecem em cima disso, né? O próprio Lula se manifestou, né, a imprensa também disse isso, defendendo não, mas dizendo que não se incomodaria com redução de pena, enfim, eu acho que o caminho vai ser para isso, porque é um ponto que está praticamente pacificado nas redes, de que pode ser possível redução de pena, né? E daí sim você atinge a sociedade que de fato precisa de uma resposta sobre esse assunto, né? Acredito que a sociedade esteja esperando de fato esse braço da anistia. A grande maioria sim, é claro que os extremos, pronto, sempre tem posições muito mais radicalizadas, mas de forma geral acredito que as pessoas têm visto como uma possibilidade que não vai assustar ninguém se houver realmente redução de pena. Então, esse é o sentimento que está predominando nas redes, né? Claro que eu não estou falando dos radicais, claro que os radicais bolsonaristas querem que o Bolsonaro seja livre, né? Que não vá para a prisão, e a esquerda não quer que a punição seja exemplar, enfim, e não defende nem que haja um relaxamento aí das penas, né? Mas a maioria das pessoas tem se manifestado de uma forma um pouco mais equilibrada do que os extremos, né? Pelo menos é o que nós temos observado até agora. Como eu falei, os assuntos vão mudando, o Brasil é muito dinâmico e os cenários se alteram, né? Como nós vimos aí, a anistia ela tinha uma reprovação muito mais ampla do que ela está tendo agora. Então, houve um sinal de mudança, né? Claro que ainda não é majoritária, mas já está caminhando para o meio termo, digamos assim. Interessante, Tanícoli, porque se a minha memória não falha, há cerca de 15 dias você entrou conosco aqui falando sobre a anistia e nós perguntamos se a anistia ela estava perdendo espaço nas pesquisas eleitorais, pesquisas de aprovação ou de reprovação do presidente Lula, ou pesquisa de intenção de votos, e você disse que de fato a anistia estava perdendo força. A gente pode comparar de alguma forma essa pesquisa anterior a essa de agora? Então, como eu falei, os cenários mudam muito, né? A anistia nunca foi um tema de grande interesse da população, ela era um interesse principalmente dos bolsonaristas, né? Então ela vinha perdendo força nisso, né? Só que ela teve um novo episódio a partir da condenação, porque me parece que as pessoas olhavam com uma certa distância, né? Quando vem a condenação do Bolsonaro, isso desperta um pouco. No primeiro momento houve um desânimo, a militância ficou bem restrita, né? Naquela semana da condenação, a esquerda predominou os debates, mas depois isso voltou com uma certa força. Quando o presidente apareceu publicamente também, quando ele foi para o hospital, quando a direita começou a dominar e a esquerda começou meio que deixar isso de lado, focar em outras questões, e aí houve uma mudança e realmente estão conseguindo trazer anistia para a discussão
política, houve realmente uma atenção maior agora, e o público moderado começou a entender que pode ser importante haver algum tipo de negociação para resolver essa questão. E algumas lideranças estão falando em apaziguar, eu acho que todo mundo está buscando um pouco isso, né? Um ambiente que seja mais tranquilo, mais calmo, e se o caminho for redução de pena, pronto, eu acho que as pessoas começam a aceitar melhor, e o tema realmente voltou e cresceu em importância. Nós falamos também sobre a questão do Ciro na última segunda-feira e 2 dias depois ele se tornou assunto de novo, Denícoli. Ciro também inserido em outras pesquisas que foram divulgadas nesta semana que mostram exatamente aquilo que você tinha trazido para nós na segunda-feira, que é um nome que é citado de forma espontânea. As pessoas não precisam nem ser perguntadas sobre um terceiro nome, que o Ciro está sempre aparecendo ali como um candidato, um possível candidato à presidência da República, sempre a presidência da República, né? Talvez como um centro ali, centro que eu digo não é nem uma extrema-direita e nem uma extrema-esquerda. Então o Ciro voltou, aí as pesquisas, e a gente já tinha contado isso na segunda-feira. Pois é, foi bem curioso, porque nós trouxemos os dados aqui, né? Nos chamou a atenção a mudança do Ciro depois da condenação do Bolsonaro, ele passou a crescer na direita, né? Nós mostramos aqui 7,8% que ele cresceu nesse espectro, e aí, dias depois, veio a pesquisa Quest e mostrou que no segundo turno o Ciro era o que mais se aproximava do Lula, né? Mostra esse vigor do Ciro. Nós observamos que ele realmente tem uma rejeição ainda muito alta em todos os espectros, mas tem melhorado a imagem, e ele é citado muitas vezes com algum conteúdo econômico, principalmente. Então, as pessoas que buscam alguma âncora de projeto, de desenvolvimento do país, acabam entendendo o Ciro como uma alternativa, e a pesquisa comprovou, né? Na verdade, os dados sempre antecipam as tendências, né? As coisas acontecem primeiro nas redes hoje, as redes elas vão para as ruas, as pessoas começam a falar e acaba mudando a opinião também, e reflete nas pesquisas. Então, a nossa tarefa aqui é tentar identificar justamente isso, fazer essa leitura de cenário para antecipar dados e trazer para vocês a melhor informação, né, baseado no que as pessoas estão falando, nessas narrativas que vão surgindo. E é interessante você falar dessa parte econômica, porque hoje, se o presidente Lula não pudesse ser o candidato da esquerda aí para as próximas eleições em 2026, talvez Fernando Haddad fosse o primeiro nome para ser o substituto do presidente Lula, mas com a questão econômica indo de forma tão ruim, a aprovação do Fernando Haddad seria péssima, e a gente vê agora o Ciro sendo citado aí por conta de quesitos econômicos. Eu falei aqui também na segunda, a pedra no sapato do Lula era a segurança pública, já não é mais. O projeto do SUSP, da segurança pública, que foi apresentado ao Congresso Nacional, sequer está tramitando, o Congresso sequer está dando muita importância para isso. Não sei se vai ser aprovado, ou seja, a segurança pública foi deixada para lá, e a economia, que é óbvio, é o que as pessoas lidam, é o bolso das pessoas, é o supermercado, é o que está na geladeira, é o que está pegando. Então, hoje, se o Fernando Haddad entrasse como o substituto do presidente Lula, ele teria sérios problemas, né, Denícoli? A questão econômica ela sempre é um ponto importante nas eleições, né? Na eleição passada, o Bolsonaro começou a perder confiança, que a gente mede sempre, né, a partir do momento que os preços subiram. O Lula ganhou fôlego por dois motivos, né? Primeiro, uma deflação que está acontecendo, está reduzindo um pouco o preço dos alimentos, isso se reflete no dia a dia, deu um fôlego a ele. O outro fôlego foram as taxações do Trump, porque o Lula teve um culpado, né? Ele era culpabilizado pelas questões econômicas e agora ele tem alguém culpar também, dividiu essa culpa, acabou dando um impulso para ele, né, nas pesquisas. O Lula era um candidato que estava realmente perdendo espaço na opinião popular, já ensaiava talvez não ser candidato, e me parece que agora ele é candidatíssimo, né, porque houve esse fôlego, voltou a liderar as pesquisas, muito porque a oposição, acho que no erro estratégico, foi justamente bater na economia, né, atos que prejudicam a economia. O Lula se aproveitou disso muito bem, e hoje divide um pouco a responsabilidade, mas há questões fiscais que são aí muito graves, né? Quem acompanha a economia sabe disso, o país está gastando muito mais do que deveria estar gastando, o rombo está vindo aí muito, muito próximo, né? Mas, por enquanto, isso ainda não chegou tão ferozmente ao Lula. Eu acho que o Haddad, sendo candidato, isso viria de uma forma mais acentuada, mas a população brasileira ela é muito imediatista. Eu acho que se a tendência dos preços nos supermercados for de realmente redução, até porque o que não é exportado fica no país, tem uma oferta maior, o preço cai, isso o Lula vai se aproveitando e vai agregando a ele alguma popularidade. Mas é uma coisa muito fugaz, né, Neila? Não dá para fiar
nessa questão, que é uma questão pontual perante um problema fiscal que o país tem, né, e que precisa responder a ele. Me parece que o PT não conseguiu dar a resposta adequada a isso, né? O mercado inteiro tem observado de perto essas questões e entende que as respostas estão muito aquém do que deveriam e que o que se avizinha não é positivo, né? Resta saber se o eleitor vai estar ainda atento ao que vem, né, mais para frente. Como eu falo sempre, o eleitor brasileiro é imediatista, ele olha para o que está acontecendo agora, até porque o futuro sempre é muito tumultuado, né, no Brasil, as coisas mudam muito rapidamente. Então o eleitor olha para o agora, e o agora, né, o que nós estamos vendo, está ajudando o Lula a se manter como um candidato extremamente competitivo. A oposição ainda não tem um nome definido. Hoje surgiram nas redes novamente ataques ao Haddad, ao Tarcísio, desculpa, porque ele está sendo visto como articulador também dessa anistia, que não vai favorecer o Bolsonaro. Então já há bolsonaristas novamente criticando o Tarcísio, que seria um candidato que tem uma boa entrada, né, à direita, mas que precisa realmente que o Bolsonaro corrobore o nome para que ele desponte. Então, enquanto a direita está discutindo ainda quem vai ser o candidato, quem vai ser o representante, quando há briga entre a direita, que vai arranhando esses nomes que vão aparecendo, o Lula vai liderando as pesquisas e vai se aproveitando disso, né? Mas é uma liderança frágil, porque a rejeição é muito alta e o jogo ainda vai começar para valer a partir do momento que a direita entender, né, quem vai ser o candidato que vai substituir o Bolsonaro e vai herdar essa liderança, né? Por enquanto a coisa está bem definida e esse conflito não ajuda muito a direita. Um dia de cada vez. A gente está vivendo assim agora, essa questão eleitoral, um dia de cada vez. Sérgio Denícoli, CEO da Pesata, participou conosco aqui, fizemos análise do cenário atual. Muito obrigada, Denícoli. Excelente final de semana para você. Muito obrigado, Neila. Bom descanso no fim de semana. Aproveita, porque a semana que vem promete muita coisa. Exatamente.